pessoal! Bem-vindos à nossa segunda aula da semana, mas a primeira aula com o tema polinômios. Polinômios, você sabe o que é isso? Os polinômios, eles são todas as expressões algébricas formadas pela adição ou subtração de monômios. Lembrando o que a gente viu nas aulas anteriores. Monômios são todas as expressões algébricas formadas por um único termo, onde relaciona um número real e uma variável, uma letra, com a operação de multiplicação. Então, os polinômios são formados pela adição ou subtração desses monômios. Então, vamos ver alguns casos especiais. A letra A, 6x² mais 3x menos 9. Aqui a gente tem um polinômio que é formado por três monômios. O monômio 6x², o monômio 3x e o monômio menos 9. Uma coisa bem importante para ressaltar aqui, que esse monômio, o menos 9, ele é chamado de monômio com termo independente, porque ele não possui nenhuma letra, tá bom? Então agora a letra B. 15xy² menos 4a² menos 6b. Aqui a gente também tem um polinômio com três monômios. O monômio 15xy², o 4a² e por último o 6b. Eu vou relembrar mais uma coisinha aqui com vocês. É que a gente continua tendo os coeficientes e a parte literal em cada monômio que forma esse polinômio. Por exemplo, o 15, o 4 e o 6 são os coeficientes de cada um dos monômios. E as suas partes literais são xy², a² e o b. Aqui na letra C, menos 7a²b. A gente também tem um polinômio. Ele é um polinômio com apenas um monômio, o que significa que todo monômio também é um polinômio. Mas nem todo polinômio é um monômio, tá bom? E por último, a letra C, 0x². 0x³ é um monômio. Como todo monômio também é um polinômio, a gente também tem aqui um polinômio. E como ele é 0x², a mesma coisa que zero, né? Ele é chamado de polinômio nulo. Outra coisa que a gente também estuda é os polinômios na sua forma reduzida. O que isso significa? Os polinômios na sua forma reduzida são aqueles que não possuem monômios semelhantes. Lembrando, o que são monômios semelhantes? São aqueles monômios que possuem a mesma parte literal, as mesmas letras. Então, agora vamos fazer um exercício para entender melhor isso aí. Aqui a gente tem um polinômio. O polinômio é dado por 3a³ mais 5x menos 2a³ mais 4x. Esse polinômio ele não está na sua forma reduzida, porque o 3a³ e o 2a³ possuem a mesma parte literal, as mesmas letras, que é a³b². Assim como o 5x e o 4x também possuem a mesma parte literal. Então, o que a gente precisa fazer para deixar esse polinômio na sua forma reduzida? A gente precisa agrupar os monômios que são semelhantes. Como que a gente faz? A gente opera, a gente soma ou subtrai esses monômios. Lembra como que a gente faz soma e subtração de monômios? Se você não lembra, você pode voltar lá naquele vídeo sobre operações de monômios, mas basicamente a gente soma ou subtrai os coeficientes e repete a parte literal no final. Então, para o caso de a³b², a gente tem que subtrair os coeficientes 3 menos 2, que é igual a 1. E para x, a gente tem que somar os coeficientes, 5 mais 4, que é igual a 9.
Então, esse polinômio é equivalente a qual na sua forma reduzida? É equivalente a 1 ao cubo b ao quadrado. A gente operou ali, subtraiu 3 ao cubo b ao quadrado menos 2 ao cubo b ao quadrado, que ficou 1 ao cubo b ao quadrado. Esse 1 que está ali na frente, a gente nem precisava escrever ele, né? Então, a gente pode tirar ele dali. Mais 9x. Aqui a gente encontra um polinômio, porque ele é formado por dois monômios com operação de adição, e eles não possuem a mesma parte literal, não são semelhantes. Esse polinômio que a gente chegou, agora está sim na sua forma reduzida. Os polinômios na sua forma reduzida recebem nomes especiais, alguns deles, né? Eles podem ser chamados de monômio, binômio ou trinômio. Monômios são polinômios formados por um único termo, por uma única parcela. A gente até estudou sobre eles. Binômio são os polinômios com 2 termos. Já o trinômio são os polinômios com 3 termos. Tá, e quando eles têm 4, 5 ou 6? Daí eles não têm nenhum nome especial. Os polinômios com mais de 3 termos não recebem nomes especiais. Então, agora o último conteúdo da aula, grau de um polinômio. Como que a gente determina o grau de um polinômio? Antes de tudo, a gente precisa ver se ele possui apenas uma variável ou se possui 2 ou mais variáveis. Vamos ver 2 exemplos, um para cada caso, tá bom? Na letra A, 19x mais 11x elevado à quarta potência menos 3x ao cubo mais 14. Nesse caso, a única variável que se encontra ali é a letra x. Por isso, esse polinômio é formado apenas por uma variável. Como que a gente determina o grau desse polinômio, então? A gente tem que analisar qual que é o maior expoente desse polinômio dado. O maior expoente vai ser, então, o grau do polinômio. 19x tem expoente igual a 1, a letra x, né? 11x elevado à quarta potência, expoente 4, 3x ao cubo, expoente 3, e o 14, o x expoente 0, porque nem aparece ali, né? Então, o maior expoente é o 4. Nosso polinômio tem grau 4, então. Na letra B agora, 8xb ao quadrado mais 13x ao cubo menos 3x ao quadrado y ao quadrado. Nesse caso, tem letra x, tem letra b e tem letra y. Tem mais variáveis do que apenas uma. Como que a gente vai determinar o grau desse polinômio, então? A gente vai ter que buscar qual que é o grau de cada um dos monômios separadamente. No primeiro caso, 8xb ao quadrado. O grau do polinômio, quer dizer, do monômio, a gente viu que é qual? A gente tem que somar os expoentes das variáveis, né? Então, x tem expoente 1 e b expoente 2, 1 mais 2 igual a 3. Esse primeiro monômio tem grau 3. Para o segundo caso, 13x ao cubo. Aqui só tem uma letra, né? O x e ele está sendo elevado ao cubo. Logo, o grau desse monômio é grau 3. E por último, o 3x ao quadrado e y ao quadrado. A gente soma os expoentes das variáveis, 2 mais 2 que é igual a 4, e a gente tem que esse monômio tem grau 4. Agora, qual dos monômios possui maior grau? O último, né? Os outros dois, os primeiros dois monômios têm grau 3 e o último grau 4. Então, esse polinômio que foi dado inicialmente, ele tem grau 4. O seu grau é determinado pelo grau do maior monômio, ou o maior grau do monômio que o forma, né? Então, essa era a aula de hoje, gente. A gente se vê de novo na quinta. E só relembrando, se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, é só mandar uma mensagem ali no Insta, tá bom?
É prof.matemática com 2 As no final. Então, até a aula de amanhã!